Muito bem. Aula gravando. Quando nós tratamos do Evangelho de João, tá? Nós estamos tratando do Evangelho que é principal assunto teológico dentro do Novo Testamento sobre Cristo. Tá? O Evangelho de João se torna fundamento, pilar para até a cristologia desenvolvida pelo apóstolo Paulo e por os outros autores, como Pedro, como o escritor da carta aos Hebreus, tá? Como o próprio Tiago. Porém, se nós formos olhar toda a amplitude do Novo Testamento, João é responsável por 5 livros. O Evangelho, 3 epístolas e uma a escatologia, que é o livro de Apocalipse, que é o livro da revelação. Tá? Então, todo esse contexto de assuntos tratados, abordados por João, podemos dizer assim, que existe cada uma peculiaridade teológica. Mas o evangelho escrito por João é o maior conteúdo teológico que nós temos dentro do Novo Testamento sobre Cristo, sobre realmente o aspecto teológico de uma cristologia, de uma doutrina de Cristo, está dentro do Evangelho de João. Por isso que nós defendemos e definimos o Evangelho de João como um evangelho teológico e um evangelho apologético. O que é um evangelho apologético? O evangelho que desenvolve uma defesa. Apologia, defesa. Então, um evangelho que desenvolve uma defesa de quê? Defesa da divindade, da deidade de Cristo, da sua humanidade, trabalhando termos que são centrais, não só da teologia, como também até da ciência e da própria filosofia grega, para poder vencer e destituir todos os argumentos dos gnósticos e do gnosticismo que operava no período em que João estava em Éfeso, porque João vai escrever esse evangelho nesse período. Então, vamos passar aqui para o primeiro slide, para nós já vermos como que é essa questão, principalmente histórica, do evangelho de João, tá? Primeiramente, o autor, é claro que é João, o evangelista. João, que fazia parte do círculo de intimidade, de amigos íntimos de Jesus, que eram Pedro, Tiago e João. Tá? João está escrevendo esta carta, este evangelho, melhor dizendo, esse evangelho de Éfeso. Não só o evangelho escreve de Éfeso, mas também as 3 epístolas ele escreve de Éfeso. Porque João está escrevendo o evangelho no período em que ele está como pastor da igreja que se encontra em Éfeso. E para desenvolver uma refutação, para confrontar e combater a toda a argumentação contrária que era postulada pelo agnosticismo e também pelo gnosticismo, é que João vai, então, escrever este evangelho e vai escrever também as 3 epístolas. Vemos também que os seus destinatários são os judeus e os gentios, tá? A data, já falei anteriormente, 90 depois de Cristo, provavelmente entre os anos 90 a 92 ele escreveu.
o Evangelho de João, 1º, 2º e 3º João. Esta proposta de escrever o Evangelho para alcançar judeus e gentios era por quê? Porque nós tínhamos 2 grupos distintos, que dentro desses grupos havia ali infiltrado dentro deles os gnósticos. Os gnósticos eram aqueles que discordavam totalmente da divindade e da deidade de Cristo. E automaticamente era um grupo que nasce dentro do judaísmo antigo, vai se infiltrar mais tarde, se proliferar dentro do contexto não só dos gregos, mas dos gentios. Tá? Gnóstico quer dizer, vem de gnose, que é o conhecimento, e que também seria um termo utilizado para um conhecimento natural, um conhecimento que é totalmente científico, tá? Além de também ser utilizado, gnose, para inteligência, para sabedoria, tá? Mas uma sabedoria, um conhecimento, uma inteligência totalmente racional e que vai trabalhar contra, claro, todo o sentido aplicativo dado, indicado, mencionado, apontado para Jesus como divindade e deidade de Cristo. Uma outra questão também que nós podemos ver aqui é o propósito. A apologia, que é uma divindade, uma deidade e humanidade de Cristo, tá? A apologia, então, seria a defesa. Então, o propósito desse evangelho é uma defesa à divindade, à deidade e humanidade de Cristo. Tá? Uma outra questão também importante de nós estarmos tratando é o tema. O tema que está tratando o Evangelho de João é a certeza histórica do Evangelho e a essência espiritual e humana de Jesus, o Verbo. Então, automaticamente, nós estamos tratando neste Evangelho um tema que é justamente e estritamente teológico, a certeza histórica, tá? Do Evangelho, o aspecto histórico do Evangelho. Evangelho que é, na verdade, biografia, Evangelho que é narrativa, Evangelho que, como falou o apóstolo Paulo, é o poder. Então, este poder de Deus, que é o Evangelho, esta narrativa sobre Cristo, ela tem uma certeza histórica, ela tem uma convicção histórica, que essa é a essência espiritual e a essência humana de Jesus como o Verbo, tá? E aí, essa é a proposta apologética, essa é a proposta de, vamos dizer assim, de defesa do aspecto doutrinário e teológico de João neste evangelho, certo? Agora, vejamos aqui o que vai tratar singularmente cada um dos termos que João utiliza, que são termos históricos, teológicos e filosóficos. Primeiramente, tá? Quando nós abrirmos o Evangelho de João e vamos ler o primeiro versículo, está: no princípio criou Deus, né? Está ali, então, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Mas é a mesma coisa que dizer que no princípio criou Deus. Por quê? Porque o Verbo é o Criador, o Verbo é um indicativo de pré-existência, e o Verbo é um indicativo de comunicação, de ordem, de discurso. E aí, nós vemos aqui o primeiro termo utilizado para verbo,
que é o termo logos. O termo logos indica verbo, mas nós temos dois termos que são, vamos dizer assim, oriundos de logos, que é o logia, tá? E também o termo logoi. O termo logia quer dizer fala, discurso, tá? O termo logia quer dizer uma comunicação, e o termo logoi quer dizer um sentido histórico, um sentido não só histórico, mas também comunicacional. Então, o que João está utilizando, e a proposta de João em estar utilizando o termo logos para verbo, é justamente dizer o quê? Que Jesus era o princípio, a história, que ele era a ciência, que ele era a comunicação, que ele era a convergência da sabedoria, porque o termo logos também é um termo utilizado para conhecimento, para ciência, para sabedoria. Então, a filosofia utiliza o termo logos, e João está direcionando também e utilizando esse termo logos para desconstruir a proposta dos gnósticos, que tinha gregos, inclusive, ali envolvidos, inseridos, que justamente era para poder levar eles a uma consciência, a um entendimento de que Jesus, como Logos, ele era a razão, e como a razão ele tinha, então, o sentido de ser o conhecimento, de ser a ciência, de ser a comunicação, de ser a percepção, a concepção. Então, João está utilizando esse termo logos, que é um termo de uma amplitude, de uma dimensão, de um espaço, certo? Gramatical, que possa, na verdade, levar a uma compreensão e um entendimento total, amplo, de quem realmente era Jesus, para convencer e para defender a divindade e deidade de Cristo perante quem? Perante justamente os gregos e também os judaizantes, ou seja, aqueles judeus que viviam dentro de um contexto judaico e que desenvolviam uma aplicabilidade, vamos dizer assim, de uma religiosidade, tá? Uma outra questão também que nós temos que ver é quando utiliza o termo verbo, mas também utiliza o termo que nós utilizamos, não só o logos, que eu já falei, mas o termo também logia, que é o termo utilizado para palavra, e que esse termo, ou essa expressão palavra, que João está dizendo, olha, no princípio era a palavra. Por que João está dizendo que no princípio era a palavra? Porque no princípio era a ordem, no princípio era a manifestação gramatical, era a comunicação. Então, Jesus como a palavra é a comunicação, Jesus como a palavra é a ordem, Jesus como a palavra é a existência que já existia antes de todas as coisas. Então, é a pré-existência, é a eternidade, é a atemporalidade de Cristo. E aí nós vamos ver também o seu sentido etimológico, que é o que eu já expliquei do termo logos, do termo logia e do termo também logoi, tá? O termo logos, logia e logoi. E também, no sentido teológico, o termo logos está
indicando não só divindade e deidade de Cristo, mas indicando a dimensão da ação e intervenção de Cristo na história, na ciência, na humanidade e também até num aspecto do próprio universo, como criador, como o Theos Pantocrator, que quer dizer o Deus criador de todas as coisas, tá? Theos Pantocrator, tá? Hoje vamos usar muito termo grego. Hoje é uma aula totalmente exegética, ou seja, extraindo a terminologia grega utilizada por João para desenvolver a defesa, a apologia da divindade e deidade de Cristo. E aí, João, ao dizer no princípio, ele está utilizando agora, nós vamos para o próximo slide, tá? Ele está utilizando uma proposta muito importante e significativa, que é justamente nós tratarmos do termo arche. O termo arche, que é o termo utilizado para princípio, ele quer dizer o quê? Ou significa o quê? Significa eternidade e pré-existência. Quando falamos de Jesus, usando o termo pré-existência, dizemos que Jesus era pré-existente. Ou você ouviu falar sobre a pré-existência de Cristo. O que João queria dizer com pré-existência? Dizer com pré-existente. Ele queria dizer que Jesus existia antes de que todas as coisas fossem formadas, defendendo a eternidade de Cristo, defendendo que ele é antes de todas as coisas, antes de tudo que viesse a existir, antes de que tudo viesse a ser, ele era. Então, essa é a proposta singular de defesa de Jesus como o princípio, como o arche, o arque, ou seja, a eternidade, o pré-existente, aquele que está desde o princípio e que está regendo todas as coisas, porque ele é a origem. Ele é eterno porque ele é a origem. Então, tudo originou, surgiu, manifestou, veio a existir a partir dele. Por isso que ele é o Theos Pantocrator, que João estava defendendo. Então, quando você lê, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, está dizendo, na verdade, uma expressão singularmente teológica que João está utilizando com todas as, vamos assim, com os elementos exegéticos, elementos etimológicos, para defender que realmente Jesus era divino, a sua divindade, mas também ele era Deus, a sua deidade. E aí eu vou trabalhar sobre divindade e deidade no próximo slide. Alguma dúvida, pastor Antônio? Alguma dúvida, pastora Cláudia? Alguma dúvida, Miriam? Falem vocês agora. Eu cheguei agora completamente, não tenho nem o que relatar, né? Estava aqui fazendo uma obra aqui, né? Para fazer umas visitas, e eu cheguei agora, não tenho nem como relatar nada. Daqui para frente é que depois eu vou ver se eu tiver alguma dúvida, eu pergunto, amém? Amém. Alguma dúvida, Miriam? Alguma dúvida, pastora Cláudia?
Nenhuma? Pastora Cláudia está aí? Responde. Tem dois contatos, pastor Danilo, que quer entrar, estão procurando, querendo entrar, e o senhor libera aí. Quem que está querendo entrar, que eu não estou vendo? Ele não aparece aqui, ora? É quando aparecer, o senhor aceita. São duas Tá, pessoas que mandam o link, viu? tá. Muito bem. Vemos agora o termo aqui, divindade de Cristo. Tá? O que significa divindade? Divindade é um termo teológico e um termo também utilizado dentro da proposta não só da cristologia, mas também da teontologia. E aí alguém pergunta, mas o que é a cristologia? Doutrina de Cristo. O que é a teontologia? Doutrina de Deus. O que é a pneumatologia? Doutrina do Espírito Santo. Então, quando se trata de divindade, é divindade atribuída a Deus, divindade atribuída a Cristo, e também pode ser divindade atribuída ao Espírito Santo. O termo e a expressão divindade significa o quê? Significa a essência. A essência de Cristo era divina. A essência de Cristo era indicação total, plena de que ele era Deus. Por quê? Porque todos os atributos, o que são atributos? As prerrogativas, as características que indicavam que os mesmos itens de características, de prerrogativas que tinha na sua essência Deus, também tinha na sua essência Cristo. Cristo, então, era Deus e Deus era Cristo. Sim, isso implica a expressão divindade. Mas também tem uma outra expressão similar, sinônima, mas com uma distinção, com uma diferença, que é a expressão e termo deidade. E qual é a diferença de divindade para deidade de Cristo? A divindade significa que Deus, em sua essência, ele era divino. E deidade significa o quê? Que em Cristo habitava a plenitude da divindade. Colossenses 2:9, Paulo está falando isso. Paulo fala em Colossenses 2:9, em Cristo habita a plenitude da divindade. Alguém que tiver a Bíblia aí, abre e leia para mim, Colossenses 2:9. Colossenses 2:9. Encontraram? Leia. Quem encontrou, leia. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha aí. Nele habita corporalmente, ou seja, em sua carne, sarx,
em seu corpo habita o quê? A plenitude da divindade. Habita a singularidade de que ele é quem? Ele é Deus. Corporeamente, verbo que se fez carne, ou seja, a existência eterna, o Deus criador, o Deus em toda a plenitude, que agora manifestou. Aí, João utiliza um termo no grego, tabernaculou. O que quer dizer tabernaculou? É que ele, Jesus, habitou em um corpo, ele habitou em um espectro. O que é um espectro? É essa caixa aqui, ó, o nosso espectro, aonde habita a alma e o espírito. Então, Jesus habitou em uma carne, Jesus habitou em um corpo, ele manifestou-se humanamente. Agora, quando utiliza o termo deidade de Cristo, João, então, ao utilizar o termo deidade de Cristo, e está defendendo a deidade de Cristo em capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, tá? E também no versículo 14, onde ele utiliza o termo e nós vimos a sua glória, ou seja, doxa, glória manifesta. Ah, ele quer dizer, então, que Jesus não somente tinha a essência de Deus, mas pela deidade, ele era Deus. Vamos participar. Ele era Deus e ele tinha a essência, a natureza de Deus, e ele era Deus. Então, não era somente aquele que tinha natureza, mas ele era Deus. E vocês vão entender o porquê que João está usando e está trabalhando com essa proposta quando eu tratar aqui do gnosticismo e do docetismo, tá? Eu vou chegar lá. O versículo 14, hoje eu quero que vocês leiam muito a Bíblia. João 1,14, lê para mim João 1,14 aí. João 14. João 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha aí o que fala. E o Verbo se fez carne, ele retificou a divindade e deidade de Cristo, que ele era Deus e tinha a essência da divindade. E ele vai dizer o quê? Habitou, tornou-se manifestado humanamente. E também, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Por que João coloca a glória do unigênito do Pai? Porque nós temos na Bíblia Sagrada 3 glórias, certo? Nós temos na Bíblia Sagrada 3 glórias. A primeira glória é Kabod, é o termo utilizado para glória no Antigo Testamento. Kabod foi vista como? Através de uma coluna de fogo no deserto, através de uma nuvem, através de uma manifestação que veio sobre o templo, quando Salomão foi inaugurar o templo, que a nuvem, o Kabod, desceu sobre o templo, certo? Então, o Kabod significava o quê? Sabe o que significava no Antigo Testamento? Quando aparecia a nuvem, quando aparecia a coluna de fogo, quando enchia o templo, a nuvem, a glória,
Sabe o que significava? A manifestação do anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor no Antigo Testamento? Cristo, a segunda pessoa da Trindade. É como, vou parafrasear aqui, como se Cristo chegasse e falasse assim, para o Pai, para o Criador, eu quero estar lá no meio do povo. Aí o Pai falava para ele, mas agora não é a tua hora. Então vou te enviar, já que você quer estar, em forma de nuvem, em forma de fogo. Eles não vão te ver, nem vão saber que é você, mas é a tua glória, é a tua presença. Entenderam agora? E existe um outro termo utilizado para glória, no Antigo Testamento também, que é o termo gal, utilizado por Ezequiel, certo? Quando ele viu uma luz circular, convergente, por baixo da plataforma, no capítulo 1 e no capítulo 10 de Ezequiel, e que esta luz vinha para cima e vinha para baixo e circulava toda a esfera dos céus e terra. Essa era a glória, gal, ou seja, uma glória que encandecia céus e terra e manifestava-se circularmente. E a terceira glória que nós vemos na Bíblia Sagrada é a que João está utilizando, a doxa, que significa a glória do unigênito do Pai, ou seja, a glória manifestada. Agora não está em forma de nuvem, agora não está em forma de coluna de fogo, agora não está circularmente, agora ela está corporeamente. Estou vendo a glória. E a glória está falando, e a glória tem olhos, e a glória movimenta, porque a glória tornou-se corpórea. Tabernaculou, tornou-se humana. E aí, João agora vai defender também a humanidade de Cristo. E aí ele vai utilizar um termo, certo? Que é o termo hipostasis. O que ele quer dizer, ou quer falar, João, com o termo hipostasis? Que Jesus era humano, o verbo que se fez carne, tinha corpo. Era biologicamente, integralmente um ser humano, com todas as funções e com todas as sensações e atribuições humanas. Ele era um homem. Mas, ao mesmo tempo que ele era homem, ele era humano, matéria, também era Deus. Espírito Santo, sobrenatural, criador dos céus e terra, e, além de tudo, a razão de todas as coisas, a fonte do conhecimento, do saber, e o início da história estava nele, porque ele era também pré-existente. Mas ele era tudo isso sendo humano. Então, ele era humano divino. O termo hipostase quer dizer o quê? Humano e divino, a mesma essência. Ele é humano e divino, 100% homem, 100% Deus. Não existe separação.
uma parte homem, uma parte Deus. Não. É homem e Deus, Deus, homem, ao mesmo tempo. Alguma pergunta? Estou esperando. Alguma pergunta? Não. Vamos em frente. Paulo e João vão enfrentar um grande desafio, que é o gnosticismo. O gnosticismo era uma seita? Não, era pior do que uma seita. O gnosticismo era uma corrente de um pensamento que formava doutrinas, conceitos filosóficos e científicos, e era mística, porque ela trabalhava com ações, muitas das vezes, metafísicas, ou seja, ações que vão transcender a natureza e vão entrar na esfera espiritual dos espíritos. E aí se relaciona até com aspectos de magias. E esses gnósticos, que eram chamados de os sábios, mas era uma falsa sabedoria, eles estavam infiltrados entre os gregos e judeus. O gnosticismo vai surgir com um homem que lá em Atos capítulo 8 vai ser denominado como Simão o Mago. O mesmo que tentou comprar, negociar com os apóstolos, principalmente perguntando para eles, vocês vendem esse dom que vocês têm? Tem como comprar? Como é que eu faço para adquirir esse dom? Por quê? Porque ele queria utilizar, porque para ele, que já era um mago, seria um poder a mais, vocês entenderam? Então, na verdade, a tradição histórica do Novo Testamento vai atribuir a Simão, o mago, a fundação do gnosticismo no período do Novo Testamento. Mas no período do Antigo Testamento, já havia gnosticismo? Já havia, mas não era tão proliferado, expandido. Com a multiplicidade de religiões, de crenças propostas pela Grécia, no período da fusão do Império Grego e Romano, que é o Império Greco-Romano, que é justamente o período do Novo Testamento, ocorre que o gnosticismo se torna difundido, proliferado, espalhado por todas as partes. E Éfeso, onde está João, e Éfeso, onde esteve Paulo, e Colossos também, eram locais de grande proeminência do gnosticismo. Havia correntes gnósticas ali. E João estava enfrentando esses membros do gnosticismo. Por quê? Porque eles se espalhavam no meio da igreja. Se espalhavam dentro da igreja para procurar causar dúvidas nos crentes novos convertidos. E aí havia também duas correntes dentro do gnosticismo. O docetismo, que vem do verbo toqueu, parecer, tá? E o adocetismo. O docetismo defendia o quê? Defendia que Cristo parecia com Deus, mas não era Deus.
Tá? O docetismo defendia até que Cristo, ele habitou em Jesus no batismo. Mas depois, quando Jesus foi para a cruz, Cristo saiu dele e abandonou ele na cruz. Isso que defendia o docetismo. O adocetismo defendia que Deus não tinha como habitar em um homem, porque era divino, era espiritual e era sobrenatural e nunca tornaria-se natural. Então, Jesus não era Deus porque era homem. E se Jesus era Deus, ele não era homem. Então, havia uma outra corrente também do gnosticismo que dizia, olha, ele, Jesus, é espírito. Então, ele é antes do que Cristo viesse a existir como homem. E, de uma forma ou outra, o gnosticismo, a grande proposta era tirar da cabeça, tirar do coração daqueles novos convertidos de que Jesus era Deus e que ele era o verbo, ou seja, a comunicação, a ciência, a razão, o princípio. Não, ele não era nada disso. Por quê? Porque ele não era nem Deus, porque ele era humano. Então, como humano podia ser Deus, e como Deus não podia ser homem. Então, o que eles defendiam que é, olha, Cristo habitou nele, mas o abandonou, habitou nele temporariamente. Ele teve um poder divino temporário, mas não, vamos assim, eterno. E aí havia não só Simão o Cirineu, Simão o Mago, mas havia também na época de Paulo Cerinto, que era o líder do docetismo e do adocetismo, que foi o calo no pé de Paulo. Paulo vai escrever a carta aos Colossenses para combater a Cerinto. Vai escrever a carta aos Filipenses para combater a Cerinto. Tá? Porque Cerinto queria, de uma forma ou outra, desconstruir o que a igreja defendia, que Jesus era Deus e habitou entre os homens como homem, mas era Deus, era divino, havia sua divindade e havia sua deidade, porque ele era a habitação de Deus humanamente. E aí, claro, esses homens, Simão o Mago, Cerinto, um outro que era discípulo de Simão o Mago, que ele vai procurar, inclusive, dizer que a verdade estava com Simão o Mago e deveriam todos seguir a ele, porque ele era a verdade, para desconstruir o que era defendido, que Jesus era a verdade. Então, estava atribuindo a verdade a Simão o Mago. Então, na verdade, o gnosticismo era um confronto direto ao cristianismo. E aí João se levanta e vai escrever o Evangelho de João para defender a Cristo. Defender o quê? Que ele era Deus, e ele era humano, e ele era 100% homem, 100% Deus, porque nele habitava a glória do unigênito do Pai, porque ele era a própria glória, e ele era o próprio Verbo que se fez carne, ou seja, o princípio de todas as coisas, a razão de todas as coisas, a comunicação, a palavra, a ordem de tudo estava nele, porque ele era a origem.
E como origem era o Deus, mas o Deus que manifestou-se em corpo, em homem, carne. Para quê? Para habitar em meio dos homens, para comunicar a verdade. Que essa verdade, como João disse em João 8:32, libertaria, era a verdade libertadora. Alguma pergunta agora? Quero ouvir agora o pastor Antônio, a pastora Cláudia, a Miriam. Quero ouvir os alunos. É com vocês. Pastor Antônio. Pode dar continuidade, meu querido. Pastora Cláudia. Tô ok, pastor. Pode continuar também. Miriam. Fabrício. Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Nenhuma. Então vamos em frente. Aí agora, João também vai utilizar, na sua defesa da divindade e deidade de Cristo, e de que ele era homem, mas era Deus, e era Deus homem, ou seja, Deus tornado homem, Deus manifestado em homem, corporeamente, humanamente, ele vai utilizar a expressão ego eimai. A expressão ego eimai. O que significa essa expressão? Eu sou. A mesma expressão que Deus vai utilizar para Moisés falar para Faraó. Deus fala para Moisés, vai até Faraó e diga que o Eu Sou te enviou. E Jesus, lá no Evangelho de João, declara, eu sou. Quem tu és? Eu sou. Quem és tu? E ele responde, eu sou. Ego eimai, eu sou. O que ele quer dizer com isso? Que ele era o Deus, que ele era o Criador, que ele era a razão de todas as coisas, a origem, o princípio. E aí, a proposta que está por trás da expressão também Cordeiro de Deus. Quando o João Batista fala, quem tu me dizes que eu sou? Jesus pergunta para João Batista, quem sou eu? Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que significa a expressão Cordeiro de Deus, utilizada por João Batista, pastor Antônio? E eu dei uma saidinha e não entendi a pergunta. Pode passar a pergunta. O que significa a expressão falada por João Batista, declarada por João Batista sobre Jesus, tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Sabe o que João estava querendo dizer? João Batista? Ou que João Batista estava declarando sobre Jesus? Que ele era a redenção e a expiação do pecado. Por quê? Porque no Antigo Testamento, você se lembra lá em Pentateuco, o cordeiro era utilizado para expiar o pecado do pecador, não é? O pecador levava um cordeiro, um bode, um touro, não é?
esse animal era morto e o sangue dele era derramado sobre o altar, não é? Que era o denominado altar de sacrifício, não é? E esse sangue expiava a culpa. Que culpa? A culpa do pecado do pecador. Então, quando João Batista declara, tu és o Cordeiro de Deus, está dizendo, tu és a expiação do pecado. Tu és o que vai absolver o pecador do pecado, que irá expiar o pecado da humanidade, que há de redimir com o teu sangue a humanidade. E essa foi uma profecia sobre Cristo, profetizada por João Batista no momento do batismo de Jesus. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Não. Pastor Antônio? Dá continuidade, professor. Miriam? Fabrício? Vamos em frente, então. E aí vem a expressão agora, novo nascimento. O novo nascimento. Tá? Essa expressão, o novo nascimento, ela é justamente para tratar sobre a maior ação e intervenção espiritual que somente Cristo poderia operar. E surge através de uma aplicação e comparação utilizada por Cristo metafórica. E que também vai confundir ao sábio, ao rabino, não é? Nicodemos. Nicodemos pergunta para Jesus, eles começam a conversar, ele e Jesus, à noite. Era um período noturno. E aí, quando Jesus declara para Nicodemos, e Jesus fala para ele, olha, é necessário que você nasça de novo. Jesus está falando sobre o novo nascimento. E aí, Nicodemos vai perguntar, como que posso, já sendo um homem feito, voltar ao ventre de minha mãe e nascer de novo? É uma pergunta que Nicodemos faz, porque Nicodemos estava olhando no aspecto biológico, natural, científico, que não tinha como o homem já formado voltar ao ventre da sua mãe no aspecto natural, porque ele não estava compreendendo o espiritual. Ele estava compreendendo o aspecto natural, ele era intérprete da lei, mas não conseguia entender a dimensão do autor da lei, que era Deus, e que estava ali à frente dele. E aí, Jesus agora vai trabalhar com duas metáforas, comparações. Ele vai dizer, olha, é preciso nascer da água, uma comparação. Segunda, e do Espírito. O que ele quis dizer nascer? Por que Jesus utiliza água? Compara água e compara Espírito. Porque a água simbolizava purificação. A água simbolizava energia. E a água simbolizava vida. E o Espírito simbolizava vivificar, ou seja, voltar à existência. Renovar. O Espírito significava o quê? Fazer
o que já existe voltar a existir. E também indicava um nascimento espiritual. Então ele vai dizer, olha, você precisa nascer de novo é o quê? Ser purificado, ser restaurado, e aí vai entrar um aspecto soterológico, ou da doutrina de salvação, que é a regeneração, que é a terceira etapa do processo salvífico, né? Arrependimento, conversão, regeneração. O que é a regeneração? Nascer de novo. Ou seja, aquilo que Paulo falou, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, ocorreu uma metamorfose, uma mudança de estatura, uma mudança espiritual. Era agora um homem natural, aonde habitava o pecado, e agora nasceu de novo, ou seja, tornou-se um homem espiritual, nasceu espiritualmente, nasceu no aspecto espiritual, na órbita espiritual. Foi restaurado, renovado, e houve uma metamorfose, uma mudança da carne para o espírito. A carne morreu e o espírito nasceu. É isso que João está explicando. Não é? A carne morre, mas o espírito vivifica. O apóstolo Paulo vai falar isso também, em Romanos 8. Então, esse novo nascimento que é tratado por Jesus no seu primeiro ensino no Evangelho de João, que é um ensino soterológico, está registrado em João capítulo 3, versículos 1 a 8, é o centro e o cerne da proposta de uma mudança de estatura, de comportamento e de condição e posição proposta por Jesus no novo nascimento. Jesus explica o que quer nascer de novo. E explica, em outras palavras, como ocorre dentro do interior do homem a salvação. O que a salvação produz no interior do homem? Um novo nascimento. E aí, João ainda vai declarar o cerne do Evangelho e o cerne do Novo Testamento, que seria o texto áureo do Novo Testamento e o texto áureo até das Escrituras Sagradas. João registra e declara em João 3,16. Qual que é a declaração que é o cerne do Evangelho e cerne do Novo Testamento e cerne das Escrituras? Qual é? Vamos falar juntos, de cor e salteados? Todo mundo tem que saber? Porque... Vamos? Porque... Deus amou o mundo de tal maneira... que deu o teu filho. Que deu o seu filho. Unigênito. Não é o teu, é o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê Não pereça. não pereça, mas tenha a Vida eterna. vida eterna. Então, João aqui, nesse versículo, ele está colocando 5 elementos sobre Jesus. Primeiro, o amor. O amor é a razão da própria existência manifestada humana de Jesus. Jesus manifestou-se humanamente, o Deus que se tornou carne, que se tornou homem, que manifestou-se entre nós, por quê? Por nos amar. Verdade. E é por isso que João
é considerado o apóstolo do amor, porque trabalha com a aplicação exegética do termo amor, que é o termo caridade, o termo carisma, amor. Tá? E aí o segundo termo que Paulo e João utilizam em conjunto, é que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma total, completa, totalidade do amor de Deus. Terceiro, que ele deu o seu filho, ou seja, o filho é prova do amor. Por isso que Paulo diz lá em Romanos 5,8, que Deus prova o seu amor para conosco, porque deu o seu filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí, o quarto elemento utilizado por João é a vida eterna que estava em Cristo. E a razão da salvação é o quinto elemento, que é o amor. Jesus veio para salvar porque amou a humanidade. A salvação operada por Cristo, a expiação operada por Cristo, o sacrifício cumprido por Cristo, é obra estritamente, singularmente, unicamente, exclusivamente do amor de Deus. Certo? É isso que está falando, declarando e tratando João. Vamos em frente. Alguma pergunta? Nenhuma? Mas o que é isso? Hoje estão todo mundo sem perguntas? Bom, agora tem um texto aqui. Enquanto os sinóticos, ou seja, o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, não é? Os sinóticos, eles dão ênfase, eles apontam, centralizam que há uma esperança futura. E quando se fala esperança, escatologia, futuro, as últimas coisas, ao retorno de Cristo, a volta de Cristo, a sua segunda vinda, João define esta vida e esta morte eterna, tá? Tanto a vida como a morte eterna, como tendo início em nossos dias. Então, nessa era, nesse tempo, nesse aion, que é o termo utilizado por João para tempo, tá? Conforme as respostas que os homens e mulheres deem a Jesus, João 3,18, vamos ler a Bíblia, vamos abrir a Bíblia em João 3,18, abra a Bíblia em João 3,18. 3,18, quem encontrou, leia. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quando ele está utilizando, João, essa declaração, quem crê nele não está condenado, mas quem não crê já está condenado. Está utilizando uma expressão e está usando uma posição, um tempo, presente e futuro. No presente creu, foi absolvido. No presente não creu, foi condenado. Condenado no quê? No juízo final. Condenado no quê? Nos últimos tempos, quando houver o juízo final, será a sua sentença. Foi condenado. Por quê? Porque não creu no Filho de Deus, o unigênito do Pai. Não é? Por isso que também temos um outro versículo, uma outra expressão de Jesus, que quem ouve a minha palavra, ou seja, quem ouve os meus ensinos, a minha mensagem, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não vai a julgamento, ou seja, não vai ser julgado,
mas já passou da morte, ou seja, do tempo limitado e o tempo de morte eterna, condição de morte eterna, para entrar na condição de vida eterna. Então, saiu da sentença de morrer eternamente para entrar na sentença de viver eternamente, alcançando a eternidade. Sai da limitação de um tempo de existência só pautado na vida, para entrar num tempo de existência eterno que rompe as gerações e que rompe os tempos e que rompe as eras, porque será eterno. Então, João está tratando sobre a eternidade, porque o mesmo que está em um corpo é eterno e veio para conceder a vida eterna. E a vida eterna através da salvação, porque ele é o Cordeiro que vai expiar o pecado, mas vai conceder a salvação para nascer de novo. E esse novo nascimento vai nascer vida, e uma vida espiritual que ela é eterna e produz a eternidade em quem nela alcança. Perguntas? Amém? Glória a Deus. Vamos então agora conversar um pouco sem slide. Pastor Antônio está ali, pastora Cláudia está ali. Bom, semana que vem, segunda-feira que vem, A pastora dia Cláudia tem 29, que... Pastor nós Danilo, iremos fazer a aula que vai concluir a disciplina de evangelhos. Tá? Esta aula, ela vai ter 2 sentidos. Ou melhor, vai ter 3 sentidos. Primeiro, continuidade do assunto, entrando agora no aspecto bíblico. Entramos hoje no aspecto teológico de João e vamos entrar no aspecto bíblico-teológico. Depois, o segundo sentido, vai ser uma aula presencial e online ao mesmo tempo. Presencial, como estamos aqui agora, mas também será presencial, por quê? Porque alguns alunos, aqueles que puderem ir lá na igreja onde está o pastor Antônio, vão ver presencialmente. E aqueles que não puderem vão assistir online, como assistem aqui hoje. Por quê? Porque queremos transmitir lá de 2 formas. Eu vou levar o notebook, vou transmitir como estou transmitindo aqui, mas, ao mesmo tempo, vou levar um pedestal para colocar o celular, e o celular vai estar transmitindo aqueles que estiverem presentes. Então, você vai ver os presentes e vai ver eu, que estarei presente, mas também estarei online, e será, então, uma aula com uma interação ainda muito maior. E, claro, que vai ser colocado aí no grupo o endereço, a localização, mas será totalmente compreendido quem não puder ir, quem puder ir, glória a Deus, vai nos ver lá presencialmente. Amém? Glória a Deus. E parece que até quem for também vai ter um caldo, que é o caldo pentecostal. Qual é a diferença do caldo pentecostal? O caldo pentecostal, quando você toma, você se queima. Mas não queima. Fala um pouco aí, missionário Rapidinho, do caldo. É porque o caldo pentecostal tem pimenta, né? Lá na Bahia, você coloca pimenta, né? Aí queima a língua, né? Com muita pimenta. Acho que esse que é o segredo do caldo pentecostal. Fala um pouco aí do caldo. O caldo vai ser muito, muito delicioso. Eu vou caprichar, viu, pastor? Amém. Vai ser muito bom. Que Jesus abençoe. Vai ser
Bênção do céu mesmo. Amém. Meus irmãos, outra coisa. O trabalho acadêmico, tá? O trabalho acadêmico. O pastor, o irmão Sinomar, até perguntou para mim hoje se já podia entregar. Pode entregar. Porém, eu prefiro que me entregue a partir do dia 29. Por quê? Para você ter um tempo maior para escrever. Ah, eu não posso escrever, não tem problema. Vai falar através do áudio, como nós combinamos. Que dia? A partir do dia 29. Quando que é a partir do dia 29? Terça-feira, dia 30. Quem não tiver pronto na terça-feira, dia 30, entra o agosto, apresenta em agosto. Entrega em agosto. Em agosto, segunda-feira, primeira segunda-feira de agosto, nós vamos iniciar já uma nova disciplina. Qual que vai ser? Evangelismo e missões. Ah, evangelismo e missões. E aí a quinta disciplina que vem lá para, no caso, setembro, vai ser geografia bíblica. Amém? Glória a Deus. Perguntas? Miriam, Fabrício, pastor Antônio, missionária Pedrina, pastora Cláudia, alguma pergunta? Alguém tiver alguma pergunta, pergunte. Uma pergunta? Justificando a ausência também do Charlie. Charlie, agora, durante 2 meses, ele vai estar com atividades na segunda-feira e vai estar sempre assistindo a aula gravada. Como também a outros alunos. E hoje também nós tivemos a ausência do irmão Sinomar, que também teve ausente na segunda-feira passada, mas está em viagem. Falei com ele hoje, ele está no Rio de Janeiro, volta semana que vem, assistirá a aula normalmente. Pastor Danilo. Sim. Tem uma moça que eu estava com ela conversando ali agora, a gente foi fazer a obra, e essa moça ficou interessada por o curso. Na Amém. próxima aula vai estar. Acho que ela está querendo. Ela falou que ia assistir, mas acho que ela tinha chegado da academia. Mas eu acho que na próxima aula ela vai. Então, segunda-feira que vem, nós vamos estar presencialmente aí, ela pode já estar aí para assistir, e aí já define a matrícula do acertadinho. Porque aí nós vamos estar aí presencialmente, daí pode convidar outras pessoas para estar aí, até para quem quiser, eu posso ir para assistir a aula? Pode, por quê? Porque, de repente, vai tornar-se aluno. E a pastora Cláudia faz um esforçozinho de vir, viu, pastora Cláudia? Tá bom, pastor. Muito bem. Amém? Amém. Então, aula encerrada, vamos orar com quem hoje? Vamos orar com a missionária Pedrina. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Jesus, por essa oportunidade, esta